gente caminhou bastante com a história do Jacó, né? E hoje vamos avançar um pouquinho mais, né? Lembrando sempre que a nossa perspectiva do Jacó será um pouquinho diferente, né? Então vamos orar nesse momento? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de reflexão na Tua Palavra, de leitura, Senhor, de compreensão também dessa história tão importante do patriarca Jacó, patriarca que dará, não é? Deu origem às 12 tribos e automaticamente ao povo de Israel também. Muito obrigado por tudo, pela vida de cada um que está aqui, a vida daqueles que nos assistem pela internet. Muito obrigado, amém e amém. Muito bem. Então, a história do Jacó, né, a gente está lendo, e nós estamos num momento, assim, praticamente de finalização dessa história, né? Porque a gente começou a ver o Jacó, o nascimento do Esaú e do Jacó, vimos a característica de cada um dos irmãos, né? O Jacó como aquele homem que vai comprar a primogenitura do seu irmão, mas porque ele era um homem tamino, né? Ele vai desejar o melhor para o seu clã. E ele, automaticamente, ao fazer aquela negociação da primogenitura, ele precisa fugir para a casa do seu tio Labão, né? E ao fugir para a casa do tio Labão, ele enfrenta muitas dificuldades, né? Passa realmente muitas dificuldades. A primeira dificuldade é que quando ele chega, tudo parecia bem, né? Ele é recebido com pompas e tudo, abraça lá a sua Raquel, só que, de repente, o que vai acontecer? O tio, na hora em que ele for casar, né, com a prometida dele, ele acaba sendo enganado pelo tio Labão, né? O tio bota a Léa, né, a filha mais velha, no lugar da filha mais moça, e ele depois vai desposar a Léia e vai desposar a Raquel, tendo que trabalhar mais tantos anos para isso, né? E assim é, o Jacó, ele é bom de trabalho, né? Ele não se avexa com isso. Ele trabalha e ele vai, então, conquistar lá a sua amada Raquel. Em paralelo a isso, casado com as duas, ele tem filhos com a Léia e a Raquel fica arrasada com isso. Até que ela entrega a sua serva Bila para que se deite com o seu esposo e eles têm, então, um filho, né? E a Léia vai fazer a mesma coisa. Depois a Raquel vai engravidar e tudo, né, dos filhos, mas ela vai daqui a pouquinho falecer, né? E no meio dessa confusão toda, dele ter que trabalhar muito, as mulheres brigando entre si, o Jacó, ele recebe uma ordem do Senhor. E a ordem é que ele volte para a terra de Canaã. Veja só, voltar para a terra de Canaã significa o quê? Encontrar com o irmão. Imagina como que não está a cabeça do Jacó, né? Mesmo que se tenham passado muitos anos, a cabeça dele é o quê? Meu irmão quer me pegar, né? O meu irmão, eu saí de lá com o meu irmão sendo um meu inimigo, meu Satã, é o que vai dizer a Bíblia hebraica, né? Sendo meu inimigo. Como é que vai ser esse negócio? Meu opositor ferrenho, jurando me matar? Nesse meio tempo em que ele está pensando nisso, a Raquel, quando eles estavam saindo da casa do Labão, né, do pai e do sogro, ela rouba os ídolos do lar, lembra isso? E aí o Labão, foi o que a gente viu na última aula, descobre que estava faltando os ídolos do lar, porque ter a posse dos ídolos do lar é receber a herança dobrada quando o pai morresse, né? A Raquel, muito esperta, passa a mão naquilo ali e vai com ela. Quando o pai descobre, o Labão descobre, ele vai atrás do Jacó, acusa o Jacó de ser desonesto, pergunta por que ele estava fugindo. E aí ele fala, opa, eu não tenho culpa, eu não levei nada teu, sempre trabalhei com honestidade. E aí a Raquel é que vai enganar o pai, né? Porque ela vai sentar em cima lá dos terafins e o pai vai embora, né? Com aquela sensação de que não achou nada realmente. E o que tinha acontecido com os ídolos dele, imagina na cabeça dele, né? E é esse momento que a gente está lendo. Quando, depois de ter passado essa situação, Labão está voltando para sua terra e o Jacó seguindo viagem para Canaã. Então, vai dizer Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho
e encontraram-nos os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, ao território de Edom. O Esaú, ele não estava mais morando naquele local onde ele morava antigamente, com o pai dele, né? Essa aqui é o local do palco da nossa história. O nosso Jacó morava, tá vendo onde está Nínive? Ele morava um pouco, o Jacó, não sei se eu vou conseguir me movimentar com esse negocinho. O Jacó, ele morava por aqui, ó, lá para cima. Lá para cima. Por aqui é o Harã, né? Cidade de Harã. Então ele morava para cá. E ele precisava vir para cá, ó. Para cá, para próximo da cidade de Jerusalém. O irmão dele, o Esaú, estava morando aqui, ó. Por aqui. Aqui era o território de Edom. O território de Edom hoje é um território que está na Jordânia, né? Na realidade é um pouquinho mais para cá. É um pouquinho mais para cá, assim, ó. É um território que faz parte da Jordânia e é onde tem uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Os edomitas, eles dominaram a arte da escultura nas pedras. Então, eles pegavam montanhas e eles faziam verdadeiros palácios. Eu não sei se vocês viram um filme chamado Indiana Jones em Busca da Arca Perdida. Eu acho que é nesse filme do Indiana Jones que ele entra, ou do Santo Graal, que ele entra dentro de um palácio numa pedra. Isso é território dos edomitas, né? Então, o Esaú, ele era acabou dando origem a um povo que eram artistas, assim, sabe? Coisa impressionante mesmo. Não sei se eu consigo... Eu já fui nesse local dos edomitas e é realmente fascinante. Não sei se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Está muito ruinzinha na internet, né? Mas não vamos gastar tempo. Depois, se eu achar, eu mostro. Então, ele estava num local e ele vai para voltar para a casa do pai dele. E aí ele chega nesse território do irmão dele. E o que ele vai fazer? De forma prudente, ele vai mandar mensageiros para avisar o irmão dele que, ó, estou voltando, mas não quero briga, né? Ele acena com paz, porque olha só o que diz o verso 4. Tendo-lhes ordenado, deste modo falareis ao meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. Tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas. E mando comunicar isso ao meu senhor, para achar graça aos seus olhos, para achar favor imerecido aos seus olhos. Depois, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú, e em verdade vem ele para encontrar-te. E 400 homens com ele. Imagina o pavor do Jacó. Meu Deus, meu irmão está vindo com um exército. Ele vai me matar. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer agora. Para que ele está trazendo 400 homens com ele, né? E aí vai dizer, Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Foi até inteligente, né? Vamos dividir, se ele atacar, não vai conseguir atacar os 2, né? Então, disse mais Jacó, o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Então, o Jacó, ele está contando com a promessa de Deus, que Deus fez a ele lá em Harã. Volta, eu vou ser com você.
não precisa ter medo. Mas a gente é falho, né? A gente tem medo. Como é que é isso? Né? O irmão falou que ia matar ele. Ele tem que fugir para a casa do tio. Agora ele volta, acena com a paz. E o irmão vai ao encontro dele com 400 homens. Ele fala, bom, só posso confiar no Senhor. Que é o que ele tem feito até aqui. Né? Quando o Jacó ele sai da casa do pai dele, não sei se vocês lembram, ele passa uma noite em Betel e Deus aparece para ele numa escada, né? Com anjos subindo e descendo. Então, na história do Jacó, Deus está sempre conduzindo a vida dele, está sempre mostrando para ele o que ele tem que fazer, né? E aqui não foi diferente. Ele vai continuar dizendo, não sou digno da menor de todas as tuas beneficências, e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão do Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me e a mãe dos meus filhos? Então veja, o Jacó, ele realmente tem medo. E o bonito dessa oração é que o Jacó, ele abre o coração dele para o Senhor. Ele não tem medo de falar com Deus. Ele fala com Deus exatamente o que ele estava sentindo. E muitas vezes a gente não age como o Jacó. Muitas vezes a gente tem um Senhor, né, à nossa disposição, mas nós não somos totalmente francos com Ele. Nós não falamos totalmente, né, aquilo que nos aflige, aquilo que nos, né, aprisiona, às vezes, o pensamento, o sentimento no coração, que pesa em nós. Né? E eu acho que uma das lições que a gente aprende com o Jacó é essa. Diante do Senhor, a gente não pode ter reservas. A gente tem que abrir o coração, a gente tem que colocar todos os nossos pensamentos, por mais esquisitos que eles sejam. Né? O Senhor os entenderá. Né? E eu vejo essa oração, uma oração muito sincera do Jacó. Né? Verso 12. Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bois, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Olha só, hein? É muita coisa, né? Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse aos seus servos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre a manada e manada. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são estas diante de ti, então responderás, são do teu servo Jacó. E aqui é muito interessante, porque a palavra que a gente traduz por servo aqui, na realidade é escravo. São do teu escravo, Oved, é escravo. Né? São do teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. Ordenou igualmente ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás das manadas, dizendo, desta maneira falarás a Esaú, quando o achares. Direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, aplacá-lo-ei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Aqui é muito interessante, porque o Jacó, ele abre o coração dele para Deus, e ele pede proteção ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele derrama o coração ao Senhor, e ele pede proteção, o que acontece? Ele age como homem, percebe? Ele resolve fazer o seguinte, bom, eu orei a Deus, mas agora eu vou agir aqui. Então eu vou separar um monte de presente caro para dar para o meu irmão. Parece que ele confia no Senhor, mas ele também não confia, não é? Ele deposita a sua queixa diante de Deus, mas
Bom, se o Senhor falhar, deixa eu resolver aqui então com os presentinhos, né? Mas olha só que surpreendente. Foi, pois, o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, passou o val do Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, ou seja, ele mandou a família para um lado do rio e ficou do outro. E lutava ele com um homem até o romper do dia. Não é? Quando este viu, Jacó, né, que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já me vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó, aquele que segura no calcanhar. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de El, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E aqui é uma das teofanias mais fortes que a gente tem de Jacó. Jacó, na realidade, luta com o anjo do Senhor, né? E ele sai abençoado dessa luta, né? Ele sai realmente confirmando que a bênção de Deus está sobre ele. Tão abençoado ele sai que ele recebe um novo nome. Agora não era mais Jacó, era Israel. Daquele que segura o calcanhar para príncipe de El. Olha só, né? E a gente sabe que quando os personagens na Bíblia mudam de nome, é porque a missão da vida deles mudou. Pensem com Abraão. Abraão se chamava Abrão. Sara se chamava Sarai. E eles tentaram de todas as formas ter o filho prometido. Até que um dia, o que vai acontecer? Deus muda o nome deles, não é? O Abrão vira Abraão e a Sarai vira Sara. E logo depois disso, nasce o Isaac. Olha só, né? O Jacó, uma mudança ia acontecer na vida dele. Porque ele deixou de ser Jacó, Jacov, para ser Israel, né? Príncipe de El. Pelo que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa. Portanto, o homem tocou na juntura da coxa de Jacó, no nervo do quadril. 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. Imagina, hein? O bicho deve ter tremido dos pés à cabeça, não é não? E 400 homens com ele. Misericórdia, agora estou morto, ele deve ter pensado, né? Então, repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e os seus filhos atrás destes, Raquel e José por último. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se na terra 7 vezes, até chegar perto do irmão. Então ele ia andando e inclinando, ia andando e ia se inclinando. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço, o beijou e eles choraram. Olha que coisa linda. Foi Deus que mandou Jacó voltar, não é? E eles se reencontraram e não teve briga. E olha a fala do Esaú. Levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a seu servo. Então chegaram-se as servas e elas e os seus filhos e inclinaram-se. Chegaram também Leia e seus filhos e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram.
aproximaram. Perguntou Esaú: o que queres dizer com todo esse bando que tens me encontrado, que eu tenho encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos teus olhos, meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. Olha que coisa bonita. Irmãos, quando Deus faz, Deus faz. Se Deus mandou Jacó voltar, que nada iria acontecer com ele ou com os seus, ele devia ter confiado plenamente no Senhor. Ele não precisava ter mandado presentes caros, ter mandado servos e servos e servos, nada disso. Deus já tinha trabalhado no coração do Esaú. E aquele coração de adversário agora passou a ser um coração de quê? De irmão novamente. Pensem que eles eram irmãos gêmeos, não é? E eles foram separados. E a gente sabe hoje, né, o que acontece quando os gêmeos são separados. Eles sofrem, né, porque de alguma forma eles estão unidos. Foi assim no ventre. Imagina como que o Esaú não deve ter sofrido esse tempo todo. Ele deve ter sofrido. Ele deve ter pensado: puxa, que besteira. Briguei com meu irmão. Agora ele está lá, eu nem sei onde é que ele está. E eu estou aqui. Então imagina, né? Esse encontro eu vejo a mão do Senhor agindo, totalmente. E esse encontro bonito, né? De Esaú com Jacó, né? Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceite o presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Olha que coisa bonita, né? Jacó estava reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo ali era pelo poder de Deus, era a mão do Senhor, era a promessa que Deus falou para ele lá em Harã, que estava acontecendo aqui: pode voltar, teu irmão não vai querer a tua morte, né? Verso 11 do 33, aceita, peço-te o meu presente, que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele aceitou. Então Esaú disse: ponhamo-nos a caminho e vamos, e eu irei adiante de ti. E respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, são crianças, né? E não tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigados a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante do teu servo, e eu o seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que se chegue o meu senhor a Seir. Ao que Esaú disse: permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou-lhe Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Então, se despediram, né? O Esaú foi para o lugar dele, para o Monte Seir, né? E o Jacó vai seguir o caminho dele, né? Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Sucote quer dizer cabanas. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou parte do campo em que estendera a sua tenda dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e clamou e chamou-lhe Eloé Israel. Que coisa bonita, né? Depois dele ter reencontrado com o irmão e visto que Deus realmente, né, colocou ali a paz, selou a paz, fez a reconciliação como tinha prometido, ele levanta um altar ao Senhor. Ele levanta um altar para que possa sacrificar e adorar ao Senhor. E é isso que a gente deve fazer na nossa vida também. Quando a gente deposita os nossos, né, pensamentos, os nossos sentimentos diante do Senhor, aquilo que nos aflige diante de Deus, e Deus atende a nossa oração, tirando de nós, né, a aflição dos pensamentos e do coração, o que a gente deve fazer é um altar ao Senhor, no nosso coração. A gente não sacrifica animais hoje, né, mas a gente ergue altares no nosso coração. E que a gente possa erguer um altar
no nosso coração, para adorar ao Senhor, para, não é, dignificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Perguntas? Tranquilo? Thelma? Pode falar. Esaú estava indo. Aí de longe ele viu assim, o outro estava indo para onde? Olha aqui, ó. O que estava acontecendo? Isso aqui, ó. Deixa eu ampliar. Ó. O Jacó. Ah, isso aqui eu não preciso segurar, não. Ó. O Jacó, ele vinha daqui para cá. O Esaú morava aqui embaixo, ó. Provavelmente ele estava vindo daqui para cá. Provavelmente Jacó já estava chegando perto da terra de Canaã, que é aqui. E aí ele foi e os dois iam se encontrar um determinado momento. Entende? Então, o irmão o irmão estava vindo do sul para cá. E o Jacó estava vindo do norte para cá. Os dois iriam se encontrar. Na realidade, é muito mais fácil, né? Por conta de trajetória, você vir daqui, você vem para cá e entra. E era o que ele estava tentando fazer, o Jacó, né? Ele estava tentando chegar na terra de Canaã, que é desse lado de cá, ó. A terra de Canaã é aqui. Entendeu? Ele teria que transpor o Jordão. Ele vai transpor aqui um afluente. Aqui é o Rio Jordão. Ele vai transpor aqui o Val do Jaboque, é um afluente do Rio Jordão, né? E foi ali que pouco depois eles se encontram, mais para o sul. Ok? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica. Muito obrigado por essa leitura, por essa reflexão. Muito obrigado por os ensinamentos, Senhor, aqui da história de Jacó. Que a gente possa aprender a fazer como Jacó, colocar diante de Ti, Senhor, as nossas preocupações, aquilo que nos aflige, para que Tu possas diretamente falar conosco. E que a gente possa ver, Senhor, a resposta dos nossos pedidos diante de Ti, para que a gente possa erguer um altar no nosso coração e Te louvar e Te adorar, Senhor, com toda a gratidão do mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado por essa exortação de que devemos colocar todas as coisas diante de Ti. É isso que Jesus também nos diz nos evangelhos, que a gente não deve andar ansioso ou aflito por qualquer coisa. Muito pelo contrário, a gente deve colocar diante de Ti todas as nossas ansiedades, porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que realmente, Deus, alivia as nossas cargas. Muito obrigado por tudo. Dá-nos um culto, Senhor, abençoado. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso culto para falar conosco e, Senhor, trabalhar na nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.